Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Mundo Escarioso e aqui retrataremos, curiosidades aleatórias sobre histórias do mundo, histórias de pessoas, um monte de história. E se você é assim, um cara como eu, curioso, já não esquece de se inscrever aqui embaixo que tem muita coisa boa pra gente. Hoje eu quero retratar com vocês algumas coisas que aconteceram na TV brasileira que chega a parecer bizarro. E todos nós sabemos que era uma verdadeira fonte de histórias que, não deixam de ser hilárias no final das contas. Na busca pela atenção do público de cada emissora, todas elas usam algum truque na manga para poder dar certo. Mas existiram casos que, propositais ou não, conseguiram marcar a história da televisão nacional com uma piada. Hoje, vamos mostrar para vocês algumas das maiores mentiras já mostradas pelas nossas queridas emissoras. E aí, bora? Hoje vamos falar para vocês sobre a enchente falsa de Nova Friburgo. Imagina só essa resenha. Tava chovendo pra caramba lá em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro aqui, quando alguém que só queria ver o circo pegar fogo espalhou uma falsa notícia que uma represa tinha rompido. E aí, meu parceiro, foi um Deus nos acuda. Todo mundo correndo pelas ruas, sirene de bombeiro tocando, polícia pra todo lado. A repórter da Record chegou a transmitir ao vivo o desespero da galera. Realmente é algo muito preocupante. Mas quando você para entender a resenha, sabe qual é o detalhe mais absurdo dessa história toda? Nova Friburgo não tem represa nenhuma. Zero. É tipo você fugir de um tsunami no topo de uma montanha, mais ou menos, tá ligado? A cidade fica numa região alta, então é como que uma enchente ia subir até lá. Para isso acontecer, o mundo já tinha ali explodido em água, não tem como. Não rola, né, na real. E depois de um tempão, a prefeitura finalmente esclareceu que era tudo fake news, mas isso valeu um meme. Embora que isso tenha causado um pânico e, aquele caos geral na cidade, né? Mas também ficou como um dos maiores relatos fakes da história da TV nacional. E o misterioso menino do Acre? Vocês lembram dessa história também? Ela ocorreu em 2017. Mano, é muito maluca. O cidadão chamado Bruno Borges, estudante de psicologia, resolveu sumir. O cara sumiu do nada, foi abduzido. Quando os pais foram no quarto dele, encontraram uma cena de filme. Paredes todas escritas com códigos loucos, uma estátua enorme de um filósofo chamado Giordano Bruno, uma coincidência com o nome dele, né? E até mesmo 15 livros escritos numa língua que ele mesmo inventou. Tinha até foto com ET, irmão. Isso aí é a maior resenha. O Brasil inteiro pirou. Cadê o menino do Acre? Será que ele sumiu por alguma nave? Virou meme, virou trend. Hoje vira tudo, né? E aí depois de quase 5 meses de mistério, o cara ele resolve aparecer em casa como se nada tivesse acontecido. Bate na porta, toca a campainha e fala: pô mãe, o que tem pra jantar? Como é que estão as coisas? Como é que tá meu tio? Cadê o Bob? O cachorro? E, geral ficou maluco, né? No Fantástico, depois, quando ele retornou, ele apareceu barbudo, todo magro. Parecia que ele tava naquele programa do Discovery, acho que é Largados e Pelados, né? O cara parecia que tinha dormido no mato, mas ele não quis contar onde esteve. Isso é o que gerou muito mistério, né? Só falava sobre estava buscando conhecimento. E a gente já ouviu esse papo antes, né? A treta é que a polícia descobriu que antes dele sumir, o cara tinha feito contratos para publicar os livros dele. E adivinha, durante o sumiço, o livro Teoria da Absorção do Conhecimento acabou bombando, porque eles atrelaram que o escritor, né, ele sumiu. E aí, meu irmão, isso com certeza foi um golpe de marketing. E vale ressaltar que em 2019 ele começou a cobrar a galera que estava lá no Acre, né, para poder visitar o quarto dele. Então, se você está no Acre e não tem o que fazer, dá um pulinho lá na casa do Bruno Borges aí, que vocês vão ver esses códigos malucos e vale a pena. Um outro relato é as falsas tchecas do Pânico. Olha também essa maluquice. Essa aqui é boa. Em 2011, o programa Pânico viu na internet 2 turistas tchecas. Mas vou pedir para vocês aplaudirem agora nossas novas convidadas. A Dominica e a Micaela. Pode entrar. Boa, o Ju está aqui trazendo. Que linda! É o seguinte. Fazendo o maior sucesso com um vlog sobre viagens pelo Brasil, contando sobre a vida delas. Claro que os caras não perderiam tempo. Olha lá, 2 lourinhas gatas falando do Brasil. Vamos fazer pro programa, que eles sempre foram esse tipo de ideia, né? Criaram até um quadro chamado As Tchecas do Pânico. Desculpa, As Tchecas do Brasil. Confundi, foi mal.
E esse quadro foi para mostrar essas mulheres conhecendo lugares tipo a Rua Augusta e tudo mais que o programa adorava fazer com mulheres de biquíni, né? Só que tinha, irmão, um problemão. Essas tchecas eram, na verdade, parte de uma estratégia de marketing da cervejaria proibida. Vocês conhecem? Elas não eram nem tchecas, mano. Uma era do Reino Unido e a outra, cara, acho que eu não sei, era de algum lugar da Europa diretamente. Agora, de onde é, não vou lembrar. E o pior, o Pânico era patrocinado pela Skol com um contrato de exclusividade e tudo. Agora, imagina um climão quando as tchecas apareceram no programa fazendo propaganda da concorrência. As meninas zoaram ao vivo. Ah, porque eu fiquei sabendo que tem um impostor aí no Pânico, então nós somos as impostoras. E mano, provavelmente isso deve ter rolado a maior treta nos bastidores. Falando um pouco sobre essa questão de propaganda, meio que vai fugir um pouquinho do roteiro, tá? Isso me lembra também que lá na Copa de 2002, quando o Ronaldo Fenômeno trouxe o Penta aí pra gente, né? Cara, ele não poderia falar sobre um dos seus maiores patrocinadores diretamente. A Brahma, na época, ela não patrocinava o Brasil, ela patrocinava diretamente o Ronaldo Fenômeno. Só que ele não poderia levantar a camisa e mostrar algum símbolo da Brahma. Então, quando ele marcava algum gol, ele fazia um sinal que dava a entender que estava fazendo uma menção à Brahma. Eu vou pedir pro editor colocar aí no vídeo para vocês o exato momento que o Ronaldo ele comemora assim. 2-0. Бразилия, и какой удар, тут никто не возьмет. Vocês viram no vídeo que ele faz esse tipo número 1 correndo? O que ele está indicando com isso? A Brahma, ela é a cerveja número 1. E isso é o slogan dela, né? E acabava que como o Ronaldo ele iria transmitir isso sem precisar falar. Então o cara teve a brilhante ideia de, cara, toda vez que eu marcar um gol, eu vou apontar o número 1 e não que eu marquei um gol, mas que, cara, a Brahma é a cervejaria número 1. Tá aí um ótimo jeito de fazer marketing, né? Assim como as tchecas do Pânico também, elas acabaram fazendo um marketing indireto. Elas eram patrocinadas pela cervejaria proibida e o Pânico era, cara, contrato exclusivo com a Skol. Então imagina a treta que isso deu no final. Agora, e a falsa entrevista do PC Capital no Domingo Legal? Agora vamos falar de um que não teve tanta graça, foi pesado mesmo isso. Em 2003, o Domingo Legal do Gugu mandou pro ar uma entrevista fake com supostos membros do PC Capital. 2 caras encapuzados, ameaçando apresentadores, tipo da Atena, Marcelo Rezende. Os caras foram até loucos de falar sobre até o padre Marcelo Rossi, mano. Olha a merda. Um dos caras chegou a falar, e esse da Atena então? E ele vai ficar assim não, ele tem família, ele tem neto, ele tem filho. É o seguinte, vai ser só bala mesmo na cabeça. Mano, olha o quão pesado foi essa resenha, essa loucura aí que os caras trouxeram pra televisão. Depois descobriram que tudo isso era armação. Na semana seguinte, o programa nem foi ao ar, pra vocês terem ideia. Substituído por Troféu Imprensa, o programa do Ratinho e o que mais tinha disponível. Sabe qual é o pior? Esse vacilo aí custou caro pro Gugu, irmão. O ataque que eu venho sofrendo durante todos esses dias é que eu não falei ontem no meu programa a respeito desse assunto, porque eu seria novamente atacado e acusado de usar o meu programa para falar sobre esse assunto para dar mais audiência. Que perdeu ainda mais audiência pro Faustão e ainda teve que prestar vários esclarecimentos e desculpas, cara, obviamente, né? Até por causa de um erro tolo. Não entra na minha cabeça foi como acreditamos na grávida de Taubaté. Isso é para fechar com chave de ouro, tá? A lendária grávida de Taubaté. E se existisse um hall de fama das mentiras brasileiras contado na televisão, essa estaria, cara, acho que no primeiro lugar garantido. Em 2012, Maria Verônica Aparecida Santos, ela surgiu dizendo que estava grávida de quadrigêmeas. A barriga dela era tão desproporcional que parecia que ela tinha engolido uma bola de pilates. Sério mesmo. Ela apareceu em todos os programas de TV possíveis, ganhou presente, chá de bebê, fez ensaio fotográfico, tudo que uma grávida de quadrigêmeos merece, né? Mas aí, a médica de Taubaté jogou a real. E eu adoro porque você desvendou um dos maiores mistérios da humanidade pra mim. Foi. Foi você que desvendou, não é? Sim.
A Sim. grávida de Taubaté. Grávida de Taubaté. Você desmascarou a grávida de Taubaté. Ela me odeia, ela deve ter um voodoo meu na casa dela. Tinha atendido a mulher poucos meses antes e ela não estava grávida de nada. Era tudo fake. A barriga era feita com pano, espuma e sei lá o que. Devia ser horrível aquela barriga. E hoje em dia, qualquer mentira descarada, a gente apelida de grávida de Taubaté. Isso virou meme oficial de mentiras óbvias. Inclusive, eu tenho uma amizade, né, com quadrigêmeos reais. Isso não é mentira contada na TV brasileira não, tá? Isso aqui é um fato verídico no meio de tanta mentira. Essas quadrigêmeas, elas participaram de 2 quadros do Luciano Huck. O primeiro foi o Lar Doce Lar e eles reformaram a casa delas. E depois de 15 anos, o Luciano Huck, ele teve a ideia de ver como estavam as casas que eles tinham entregue naquela época. E aí, quando eles voltaram 15 anos depois, o Luiz e a Sônia, que são os pais delas, são 4 meninas, né? O Luciano voltou e queria dar a festa de 15 anos, só que os pais já tinham fornecido tudo isso, e acabou que o Luciano deu uma viagem para elas, para qualquer lugar do Brasil, junto com os pais também. E aí, se eu não me engano, acho que eles foram pra Fortaleza, lá no Beach Park. Então, se o Luciano estiver ouvindo isso aí, cara, também aceito aí o convite. Tamo junto, não tenho quadrigêmea não, mas a ideia é bacana. Sendo assim, beijão, Clarinha. Cara, espero que você esteja assistindo esse vídeo em algum momento. Saiba que você foi lembrado nele, hein? Rapaziada, então é isso. Essas foram algumas das maiores mentiras bizarras da TV brasileira. De falsas enchentes a grávidas de mentirinha. Parece que o povo não tem limite quando o assunto é aparecer na TV, né? Dão sempre um jeitinho de inventar história e ganhar alguns minutos de fama. Mas e vocês? Lembra de alguma resenha, alguma mentira absurda que bombou na mídia e a gente acabou esquecendo de falar aqui? Comenta aqui embaixo também. E não esquece de deixar aquele like, pô, na moral, aquele like maroto. Se inscreve no canal aqui, se você já é inscrito, clica no sininho aqui, pô, dá essa força quando sair esse vídeo aqui, pô, pra tu não perder, ser o primeiro a comentar também. Show, galera, tamo junto, obrigado, fui!